entendeu? Nós temos uma coisa complicada que normalmente nós observamos quando a gente fazia investigação, principalmente na área de hoje, na área da pressão, porque o indivíduo está ali, está um desemprego tremendo, ele Sim, muitas vezes vai ficar naquela ansiosidade de falar assim, de dizer, ou muitas vezes de dizer não ou sim. Já tivemos acidentes já que o piloto ele poderia dizer ter dito não e não ter ocorrido o acidente, mas se você for depois rebuscar e ver que a pressão, principalmente do patrão, é muito grande, né? então, isso é muito importante, porque um cara dificilmente ele vai admitir, poxa, eu preciso de um treinamento a mais aqui porque eu não estou me sentindo confortável. Isso para ele pode custar o trabalho dele, né? Em determinadas O cara fala, pô, situações. você desaprendeu a voar, pô. Então ele acaba escondendo aquilo dos outros, né? E ó, vamos lá, vamos trabalhar, que tá tudo certo, eu sei tudo, para não ser demitido, né? Então, mas hoje em dia, como eu te falei, na aviação comercial isso é muito bem medido, muito bem mensurado, né? É por isso que ocorrem as demissões, né? A gente teve uma situação parecida na aviação de caça em 1999, 2000, onde nós tivemos um corte muito grande de horas de voo, de orçamento, né, no Comando Aeronáutica. Isso reflete no treinamento dos pilotos. Então, baseado naquela cesta básica que eu falei, dos procedimentos que você tem que fazer mínimos por mês, nós chegamos à conclusão que se todos os pilotos fossem voar, o esquadrão não conseguiria cumprir aqueles mínimos. A solução foi fazer o quê? Cortar 4 pilotos do voo para que os outros 20 e poucos conseguissem fazer o mínimo. Então, é melhor você Entendi. tirar um piloto, né, do voo e fazer uma melhor divisão para os outros das horas que sobrarão do que você dar um pouquinho para cada um. Porque senão você vai começar a Exato. expor todo mundo ao perigo, né, desnecessariamente. Então, é muito triste, né, você ver 4 pilotos iam para o esquadrão todo dia, né, olhavam os outros decolando e pousando e ficavam sem voar. E aí depois tiveram que retomar todo o treinamento que eu te falei, fazer o ground school, né, fazer provas de emergência, fazer os voos acompanhados para retomar novamente o voo. Então, é por aí, tem que ter essa mentalidade. E aquela coisa, e para quem voa solo, né? Como o senhor acabou voando, o senhor teve um período que o senhor voou caçador, outro voou 121, e agora voltou aquela coisa do voar solo. Uhum. Essa coisa, como é que é essa coisa de muitas vezes de você tem que se tomar as suas decisões? Até para a gente amarrar um pouquinho nessa coisa do trabalho, porque a gente tem muita gente que voa solo aqui. O pessoal da agrícola voa Sim, solo, tem que sim. muitas vezes ele tem que tomar as decisões. E o voo parecido com o dos senhores, né? Que é um voo a baixa altura, pulverizando, tendo que ter de Fazendo olho tudo sozinho. nos obstáculos. E Eu não tem até alas, né? Pelo menos os alas, o senhor ainda tem os alas para ver os obstáculos ainda. então, na aviação de caça, né, a gente tem que fazer realmente tudo sozinho, né? E mesmo estando na ala de alguém, né, que a gente se ajuda, vamos dizer, o nosso CRM, o nosso copiloto, muitas vezes é o ala. Mas você também não pode contar com ele, porque numa situação de voo por instrumento, por exemplo, né, você está voando, fazendo procedimento dentro de nuvem, batendo, o teu ala está ali, o teu ala, coitado, né, eu chamo de coitado porque ele está voando só pelo seu avião. Ele não está nem conseguindo olhar o procedimento de voo do instrumento na prancheta dele, porque ele tem que estar grudado no seu avião para não bater no seu avião. Então é uma situação bastante complicada, porque ao separar, ele vai ter que imediatamente tomar consciência de onde ele está, para onde ele está indo, para ele fazer o procedimento de emergência dele. Então é uma situação que a gente tem que estar muito bem treinado para isso, né? Então a gente tem que estudar muito, porque não tem alguém para abrir uma carta para você, para ler qual é a frequência do controle, para ver qual é a atitude mínima que você vai ter naquela área para não bater no terreno. Então, é muito estudo, Augusto, muito estudo. E aí existe um problema. Quando você vai para a aviação, que tem um copiloto do É. lado, você tem a tendência de querer fazer tudo sozinho, né? E aí fica estranho, porque você está ali pilotando, né? Você precisa baixar o trem de pouso, está aqui na tua frente. Né? Mas você não pode baixar o trem de pouso, você tem que pedir para o copiloto baixar, né? Você gear down, aí o cara, pô, mas estava aqui na minha frente, era só fazer assim. Então, a divisão de tarefa, né? Que eu falo do É o CRM, CRM, né? Entra o CRM, né? entre o CRM, então a gente tem que se policiar para não tomar todas as decisões sozinhas. Aí você tem que dividir a tarefa, cada um tem a sua tarefa, cada um tem a sua responsabilidade. Então eu tive que me policiar muito mais para dividir, né, do que na época da caça, que a gente fazia tudo sozinho e realmente é, tem que saber, tem que estudar.
Até eu falo da aviação agrícola, que eu chamo eles os caçadores da aviação geral, porque Pega. eles são pessoas que também, né, decidem tudo sozinhos, então vão na baixa altura, tem que ver, olhar a alta tensão, olhar o nível de combustível, olhar o defensivo agrícola que ele tem que aspergir no ar, né, os obstáculos, o combustível que está acabando, o sol que está baixando, o sol na cara. Então, são várias coisas muito parecidas. E uma coisa perigosíssima também, que eu já observei no trabalho deles, é aquela coisa o senhor não faz um reabastecimento. Muitas vezes eles têm que fazer o reabastecimento de combustível e do produto agrícola. Muitas vezes nem consegue sair de dentro da aeronave, tendo toda aquela pressão, como o Paulo falou aí. E você tem que produzir, você tem aquela área a cumprir. Então, a aviação em si, ela tem que ter acho que em todos os segmentos existe muita pressão. O piloto em si, né, ele vive sob muita pressão, muita tensão, né? E é interessante nesse caso da agrícola, também na caça, né? Você tem que dividir muito bem ali as ações, né? O cara que vai colocar combustível, o cara que vai checar a aeronave, né? Para o cara que chegou com um caminhão com defensivo para colocar no seu avião. Então, isso tudo, né, faz parte da organização, né? Isso tudo tem que estar previsto no Manual de Gerenciamento e Segurança Operacional. Isso tudo tem que estar previsto do programa de treinamento operacional. Porque cada um daqueles ali, que nem, por exemplo, o cara que coloca o defensivo, reabastece o avião, ele tem que ter um mínimo de treinamento, um tempo Isso. estabelecido, que se ele ficar sem fazer aquilo, ele tem que ser supervisionado, tem que treinar a fazer aquilo. Então, a gente não pode negar esse treinamento necessário. Então, tem que estar muito Não, atento. hoje eu acompanho a aviação agrícola, ela está bem desenvolvida. A gente tem até uns filmezinhos antigos, né? Em que Aham. o piloto pousava e que saía quase uma briga ali, porque quem abastecia com o defensivo agrícola já xingava o piloto, que não estava certo, então não tinha uma certa coordenação. Hoje existe um profissionalismo muito grande pelo lado deles hoje, tanto é que existem os acidentes ainda, infelizmente, mas eles estão trabalhando, eu vejo o trabalho do, do mundo agrícola se mobilizando para transformar não só que aquele equipamento não é um trator que voa, em si é uma máquina que precisa de manutenção, precisa tem horas para voar, não pode se sonegar aquela para economia, sonegar horas de voo, que a gente acontece. Já fui em investigação que uma aeronave agrícola caiu por causa de uma pecinha de eletrônica, uma coisa custava aí, vamos dizer, $13. Se perdeu um avião de 200 mil. Então, Então, aí a gente volta na manutenção, né? E você falou da agrícola, a agrícola vem caindo durante os anos o número de acidentes em comparação com a aviação privada e executiva, né? Porque tem, né, a ANAC até melhorou muito essa parte de supervisão e essas exigências dos manuais, de ter um gestor de segurança operacional em cada empresa, né? Inclusive, eu sou GSO da Fox. Eu tive que fazer o curso da ANAC, né, para que a gente possa existir como empresa, é obrigatório, entendeu? Então, isso é muito bom, que força a pessoa a se policiar. Então, a agrícola, ela melhorou bastante, né? Nesses procedimentos, ela se profissionalizou. E assim como a gente tem o nosso mecânico na aviação de caça, que chega do lado, te ajuda a se amarrar no avião, que dá, tira o pino de segurança do armamento que você vai disparar, né? É algo similar que tem que ter na aviação agrícola e nas outras também, né? Aí você falou da pecinha. Por que ocorre muito problema, né? É aquilo que eu te falei. A cada X horas de voo ou X tempo, ok? Existe uma manutenção. Por exemplo, tem óleo. Se você não voar no avião, ficar, por exemplo, um ano sem voar, ou voar 40 horas no ano, sabe, não vou fazer inspeção, porque não deu 50 horas ainda. Não, mas você tem que trocar o seu óleo independentemente de você ter voado o número X horas. Então, tem inspeções que são por hora de voo e tem outras inspeções que são calendárias, por tempo, né, da peça ou do componente que você tem que trocar. E aí acontece isso. A pessoa não troca, não voe, beleza, não precisa fazer nada, não está paradinho aqui, guardadinho, mas uma gacheta resseca, né, não dá uma vedação, vaza combustível, né, uma bomba trava, né, que você tem que trocar, um TBO de hélice, né, que você tem que fazer por X horas de voo, né, ou tanto tempo de instalação no avião. Por exemplo, meu avião eram 6 anos de instalação da hélice, tinha que fazer um TBO, né, ou 2.000 horas de voo.
2.000 horas de voo, eu vou demorar uns 10, 15 anos para fazer nesse avião. Entendeu? Então, se eu quisesse, beleza, a hélice está nova, poxa, né? Não voei nada, voei só 100 horas desde que eu comprei o avião, então não precisa. Aí o que acontece? Um componente interno, né, resseca, estraga, deteriora e você cai após uma decolagem por não observar essas coisas que você tem que observar, entendeu? Então, por isso que a E aviação a coisa... privada, ela requer mais cuidado, porque o proprietário do avião é o operador do avião, entendeu? Exato. Então, ele tem que ter essa mentalidade, não esperar que, por exemplo, na comercial, que o dono é um e o operador é outro, e o dono do avião, né, cobra do piloto, cobra da manutenção para ser feito direitinho. Já no caso da privada, não. Ele é tudo. É o dono, é o mantenedor, é o operador. Então, ele tem que ser, em cada situação, né, abraçar um desses atores. E até um alerta, né? O senhor também, os senhores que são empresários também, hoje, muitas vezes, hoje é aquela coisa da crise, todo mundo é uma crise, crise. Então, que essa crise não seja também desculpa para você sonegar a manutenção. Não. Não, vamos sonegar aqui na hora aqui porque tá em crise, está em crise. Porque essa sonegação, se você perder só a aeronave, mas você sabe que muitas vezes, na boa parte das vezes, não é só a aeronave que vai embora. Então, eu acho que a vida não tem preço, né? É que eu falo aquele negócio, a negação do problema, né, Augusto? Você não pode negar que vai ter um problema de falha. Então, se você lida com essas possibilidades de o problema acontecer que nós lidamos, né? Você sabe que aquilo ali vai acontecer se você não fizer uma manutenção adequada. Se você não lançar, por exemplo, o número de horas de voo que você acabou de voar na caderneta, né? Em vez de lançar aqui a 50 horas, eu lanço 40. Aí eu empurro a minha manutenção mais para frente. O que acontece? Você está dando chance, né? De um componente deteriorar e você perder sua vida por R$ 10, R$ 20, alguma coisa assim, entendeu? Então, não adianta, né? Você tem que fazer... No carro, você pode, às vezes, fazer um FAL na manutenção, deixar de fazer na autorizada, fazer no cara da esquina, né? E no avião você não pode fazer isso, né? Porque Se é parava a com o sua vida calçamento que no está ali. carro. É a sua vida que está ali e a vida das pessoas que estão lá embaixo. Então, é muito Não é sério embaixo, isso. exatamente. Não, porque a gente vê muito, muito por isso. Aquela coisa de querer economizar no combustível. Não, vou botar só a quantidade que eu vou. Só a quantidade ali no limite. A gente já viu Isso. grandes acidentes acontecerem, grandes empresas acontecerem por causa desse tipo de coisa. Que não é nada, né? Se você botar mas isso é um costume que a gente. Não, isso não acontece na aviação. Acontece. Eu já vi alguns, já li pelo menos os 4 relatórios que tinham esse problema. Porque às vezes o cara não quer colocar muito combustível, porque combustível é peso, né? E peso é gasto para o avião, né? Você vai gastar mais para transportar mais peso. Então, cara, eu não vou colocar mais combustível que é necessário para eu chegar lá, porque o tempo está bom, né? Eu conheço a rota e vai dar tudo certo, né? Aí o tempo fecha, ele tem que desviar, e aí como é que fica, entendeu? Então, aí aquele combustível que ele teria que ter para chegar ali, ir para uma alternativa, fazer uma espera, já ficou lá no posto de abastecimento que ele deixou de colocar no avião, entendeu? E aí as Não, é coisas, até bom que o que eu falo, é a esses pontos que negação do nós estamos problema. pegando. São pontos que nós estamos pegando aqui, vários tópicos, que se você conseguir dar uma atenção melhor, com certeza você vai evitar vai evitar um susto, vai evitar um acidente, como nós já vimos, muitas aeronaves que já caíram na cabeceira da pista por falta de combustível. Então, são outras coisas que a gente tem que ter que são coisas que podem acontecer com o suposto coisa da pandemia, né, do problema financeiro, que na aviação não cabe isso. Ou você tem ou não tem. Se você pode voar, voe. Se não pode, fique no chão. Exato. E aquilo que eu falei, né? Se você não tem o número de horas necessários para estar proficiente naquela operação, para. Entendeu? Para, vai fazer de novo, vai retomar toda a atividade, vai retomar as provas que você tem que fazer para estar apto a responder qualquer tipo de emergência imediatamente, né? Inclusive, nós temos na Fox, nós fazemos provas de emergência para nós mesmos, semanalmente. Entendeu? Então, são os itens críticos que você tem que saber decor, que você não vai ter tempo de pegar um checklist após a decolagem. Você não tem tempo de pegar o checklist e falar, apagou o motor, o que eu faço agora? Né? Mexo aqui no combustível, tento dar partida de novo, se a hélice está girando, não está girando, se eu tenho pista suficiente para pousar em frente, se eu não tenho.
Então, isso tudo tem que estar muito amarrado, entendeu, Augusto? E é por isso que, às vezes, né, a gente vê que acidentes acontecem, né, na aviação privada, porque as pessoas, né, encaram o avião como um carro, que eu vou decolar, não vai acontecer nada, vou pousar ali na frente, vou voltar para casa e vai estar tudo certo, né? Então, Aí o isso camarada tudo é treinamento. escuta assim, escuta e fala assim, não, Augusto, você não sabe a quantidade de boleto que eu tenho que pagar. Mas assim É, fala assim, você tem a quantidade de boleto, mas você está vivo para pagar o boleto, né? exatamente. Você tem que estar vivo para pagar o boleto, então não adianta, né? E isso tudo que a gente fala, né? É tudo baseado no programa de treinamento operacional que você tem que ter, né? E essa vivência também com esses dois documentos que nós temos para reger, que regem o esquadrão, né? Que é o Manual de Gerenciamento de Segurança Operacional, que a gente tenta mitigar todos os problemas que a gente pode encontrar, né? Tipo, a gente encontrou ali no Botelho, né? Um exemplo, a mitigação do problema de colisão com o pássaro, né? Passa. Então, a gente foi levantando as ocorrências e o horário da ocorrência, né? Então, a gente chegou à conclusão que das 10 a 1 da tarde, a ocorrência era muito maior. O que nós fizemos? Passamos nosso treinamento para as 16h30 às 18. Então, a gente basicamente eliminou o problema. Não que não vai existir, mas então são esses sinais que você tem que estar sempre atento, né, na sua operação, para que não entre na estatística desnecessariamente, entendeu? Esse é levantamento, né? Esse é número, isso aí é um trabalho que a gente não pode, não tem como negar, né? Se você faz esse tipo de levantamento no seu aeródromo, na sua área de voo, acho que quem trabalha com segurança de voo tem que ter essa visão macro, né? De conseguir captar essas informações e transformar em números que, com certeza, os números não mentem. Eles podem ser até alterados, mas mentir eles não Mas mentem, não não. mente. Você pode até querer se enganar com os números, né? Jogar ao teu Se enganar favor. com os números. Mas realmente Exato. não tem como, né? Você que eu falo, você não pode negar o problema, né? E é o medo que eu falei que a gente falou no início da live aqui, é que faz você ser cada vez mais cauteloso, né? Ter cada vez mais Exato. precauções e você vai perdendo o medo à medida que você vai se preparando melhor para aquela condição, entendeu? Então, aí você se sente confortável no avião. O que eu falei, se você está no avião e o seu batimento aumenta, isso acontece às vezes. Assim, opa, estou fazendo alguma coisa para a qual não estou preparado. Então, não vou Muito fazer preparado. mais isso aqui. Né? Vou treinar isso aqui numa altura maior, né? É uma manobra que a gente vai começar, vai fazer, vai treinar. Opa, não deu certo. Então, para, né? Vamos fazer numa altura maior, porque se der errado, eu tenho chão, né? Tem um espaço para recuperar o avião e coisas desse tipo, né? Então, é o medo. Agora, você vê como é que a conversa é tão tranquila e tão boa que o tempo já está acabando. Estamos com 5 minutos para encerrar a live. Agora, vamos pegar só umas considerações suas finais. Na sua opinião, como vai se comportar a aviação pós-pandemia e qual a sua dica como empresário para as pessoas acordarem, né? Ou não ficarem simplesmente preocupadas só com a crise, né? Como sair da crise, né? Então, eu estava até comentando outro dia que as empresas estão numa situação difícil, porque as pessoas pararam de viajar, em compensação, para piorar, a operação ficou mais cara, porque eles tiveram que colocar processos, procedimentos de segurança, de higienização dos aviões, e, ao mesmo tempo, vão ter que atrair as pessoas novamente para ocuparem os assentos, né? E as pessoas estão Isso. receosas de voar porque o avião é um local em que o ar fica concentrado, né? E pode ter mais facilidade de transmissão. Então, vou ter que se reinventar. Uma delas, né, que a gente falou, que tem que ver qual o público que elas vão tentar atingir nesse período. Por exemplo, empresários, né, que viajavam muito, hoje em dia estão usando muito videoconferência. E eu acho que eles vão demorar Com um certeza. pouco mais de tempo para voltar a viajar de avião, porque eles voltaram, né, quer dizer, redescobriram a tecnologia, né, e estão utilizando muito para videoconferências. Em compensação, as pessoas que estão enclausuradas, né, vão querer retomar o turismo novamente, viajar. Então, as empresas vão ter que tomar medidas para atrair esses públicos, dependendo do que eles creem que seja o público que vai voltar a voar a partir de uma determinada abertura. Outra coisa também é o reaproveitamento dos aviões na parte das cargas, né? Que como as pessoas não estão viajando, podem usar esse modal, né?
recuperar esse modal que foi deixando de lado para o transporte de terrestre ou de navios, né? Ou até ferroviário, que é muito pouco no Brasil, por sinal, mas tentar, né, readquirir aquela agilidade do SEDEX 10 que a gente tinha, retomar com as empresas de logística, né, para que utilizem mais o serviço aéreo, né, nessas entregas de encomendas e traslados de mercadorias para um lado para o outro. Então, vai ser demorado, porque se ela aumentar muito o preço, aí que as pessoas não vão voar mesmo. Então, eles vão ter que ir se ajustando devagarinho, né, nesse período, para readquirir. E a aviação privada também vai ter que, na verdade, voltar com muita cautela nas suas operações normais, de táxi aéreo ou de transporte executivo, que os executivos deixaram de viajar também. Então, os pilotos vão ter que tomar muito cuidado, muitas precauções na sua volta, né, na sua operação, ter humildade de chegar para o dono do seu avião e pedir um treinamento, um simulador, né, sem ficar com medo de ser demitido, né, para realmente operarem com mais segurança. Brigadeiro, eu tenho a Abravol, ela só tem que agradecer a Esquadrilha Fox por essa live. Com certeza aí vai enriquecer muito aí o trabalho, né, da Abravol, que é levar essa coisa da segurança para a aviação brasileira, e principalmente para a aviação geral, a aviação agrícola, a 121. Muito obrigado pela sua presença. Nós estamos com 2 minutos e meio aí para término. Como é que a gente consegue achar a Esquadrilha Fox? Augusto, graças a Deus nós temos com as mídias todas no ar, né? Nós temos então nosso Instagram, @Esquadrilha Fox, tem no YouTube, por sinal no YouTube, que é Esquadrilha Fox também. Nós vamos transmitir uma live do nosso voo, uma demonstração em homenagem a Santos Dumont, no dia 19 de julho, às 16 horas. Então, conto com todo mundo no YouTube. Quem não for, né, nosso seguidor no canal, por favor, siga Esquadrilha Fox no YouTube, que nós vamos fazer um trabalho muito bonito no dia 19, uma demonstração completa, okay, com narração do Vadico, e esperamos todos lá. Augusto, muito obrigado pela oportunidade. Nada, muito obrigado ao senhor também. Um abraço à Esquadrilha Fox. E precisando da Abravol, estamos à disposição. Tá? Nós também, Augusto. Um abraço muito grande. Prazer. Bons voos e voos seguros. Sempre. E céu de brigadeiro. Opa, com certeza. Uma boa noite. Boa noite.